A graça e a paz de Jesus, igreja. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós lemos a partir do versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do 16. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos, mas em especial a nossa sessão do capítulo 15 e 16, que estão muito entrelaçadas. Na última semana nós começamos no capítulo 16, aliás, as 2 semanas nós estamos no capítulo 16. Na última semana nós falamos sobre Lídia, a conversão de Lídia. Hoje nós continuamos. Então, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, nós lemos até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, e serão salvos, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haverem crido no Senhor, em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados.
Vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e pedimos a ti agora, Senhor, que o Senhor venha quebrar toda a barreira que impede as pessoas de ouvirem o teu evangelho. Que o Senhor venha mesmo, Pai, tirar todo o impedimento que tem cegado os olhos, que tem ensurdecido os ouvidos, que tem obscurecido a mente. Eu oro a Ti, ó Deus, por salvação. Eu oro a Ti, ó Deus, por transformação. Eu oro a Ti por conversão e por libertação nesse lugar hoje, para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última semana nós começamos a falar, aliás, nas 2 últimas semanas, nós começamos a ver e olhar para os capítulos 15 e 16 do livro de Atos. Se você se lembra do capítulo 15, houve uma grande discussão na cidade de Antioquia, onde o apóstolo Paulo, Barnabé e os outros estavam pregando o evangelho. A igreja estava crescendo exponencialmente, se espalhando por todo o império. O apóstolo Paulo tinha passado pregando o evangelho e as igrejas estavam crescendo. Por causa da inveja do crescimento da igreja gentílica, judaizantes, homens de Jerusalém, eles vão para Antioquia. E lá eles começam a pregar um falso evangelho, que não é o evangelho. Pregando que aquelas pessoas precisavam ser circuncidadas, que elas precisavam obedecer à lei do Antigo Testamento, se elas quisessem ser salvas. Se vocês quiserem ser salvos, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam obedecer à lei. Em outras palavras, para que vocês sejam salvos, vocês precisam se tornar judeus. Vocês precisam se tornar judeus. Então, surge uma discussão na igreja de Antioquia entre Paulo, Barnabé e essas pessoas. Porque ninguém nunca havia exigido circuncisão e nem obediência à lei dos gentios. Eles eram batizados como o Senhor Jesus havia ordenado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca ordenou circuncisão, nem obediência à lei dos gentios. E, aliás, de ninguém. Essa discussão cresce. Esses homens, agora a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé para Jerusalém. Nós temos o primeiro concílio da igreja. Então, os judaizantes, essas pessoas que defendem essa posição de que os gentios precisavam ser circuncidados, são ouvidos. Paulo e Barnabé são ouvidos. A igreja se pronuncia no meio de tudo isso. Então, chega-se ao veredito. O que é o verdadeiro evangelho? E essa tem sido a nossa caminhada. O que é o verdadeiro evangelho? O que constitui o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? É Jesus Cristo mais obras? É Jesus Cristo mais a circuncisão? É Jesus Cristo mais a obediência à lei? Então o concílio, entendendo pelo Espírito Santo que só existe um meio de salvação, e esse meio é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só somos salvos única e exclusivamente pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça, mediante a fé, que também é dom de Deus. Então o concílio escreve uma carta e coloca nas mãos de Paulo, de Barnabé, de Silas e de Judas. E envia-os de volta para Antioquia, para que eles espalhem essa carta, que eles leiam essa carta nas igrejas gentílicas. Então, o capítulo 15 ele vai nos definir o que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a graça de Jesus Cristo que nos alcança a nós. Obrigado, Dudu.
A graça de Jesus Cristo que nos alcança. Essa graça é recebida única e exclusivamente pela fé e não por obras. Então, definido isso, agora Lucas vai nos mostrar no capítulo 16, o que nós vimos na última semana, começando com Lídia. Nós vimos que existem agora 3 relatos de conversão no capítulo 16. Nós temos a conversão de Lídia, nós temos a libertação da menina, que era endemoniada, que era esse texto que nós acabamos de ler, e nós temos a transformação do carcereiro. Então, o verdadeiro evangelho, quando ele for pregado, ele vai levar a 3 coisas, é o que Lucas quer nos mostrar aqui agora. Quando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é pregado, ele vai nos levar a 3 coisas. Ele vai nos levar à conversão, à libertação e à transformação. Uma vez que o evangelho é pregado, ele nos leva à conversão, à libertação e à transformação. E esse texto, essas conversões, esse agir de Deus no meio dessas 3 relatos que Lucas nos dá aqui no capítulo 16, vão nos mostrar isso. Mas existe uma conexão que nós precisamos ver e entender que Lucas está querendo fazer aqui também, no capítulo 16. Lembra-se que existe uma inveja, que existe um medo dessa igreja gentílica que cresce, cresce, cresce. Então, Lucas agora, ele vai nos relatar essas 3 conversões com um outro propósito também. Qual que é o propósito? Mostrar que Deus está agindo no meio dos gentios, de forma extraordinária. Porque se você notar, essas 3 conversões, essas 3 ações, esses 3 relatos separados de diferentes pessoas, todas elas são gentios, todos eles são gentios. Nós temos 2 mulheres e um homem. E por que Lucas relata isso aqui? Porque ele queria escandalizar os judeus do seu tempo. Por quê? O judeu, todos os dias, ele se orgulhava de uma oração que ele fazia pela manhã. E ele orava mais ou menos assim: Deus, obrigado, porque eu não sou uma mulher. Obrigado, porque eu não sou um cachorro gentil, um pecador. E aí isso engloba tanto o soldado quanto a menina. Então, quando Lucas, ele relata a conversão dessas 3 pessoas, de uma mulher, de uma menina endemoniada, e de um soldado romano, ele quer ferir mesmo, ele quer escandalizar mesmo os seus leitores do seu tempo, especialmente os judeus, e mostrar como a ação de Deus é no meio dos gentios. Então, Lucas está mostrando a ação de Deus no meio dos gentios. Mas nós temos também um outro efeito, que é o efeito contrário da conversão de Lídia, porque na última semana nós vimos a conversão de Lídia, e Lídia, ela escuta o evangelho, ela recebe o evangelho numa reunião de oração. Como se você viesse aqui na terça-feira à noite, nós temos a nossa reunião de oração na terça-feira à noite, e na terça-feira à noite você escutasse a pregação do evangelho. Ela está nessa reunião de oração, ali o evangelho é pregado para ela. Ali ela entende, os olhos dela são abertos por Deus, e ela entende a beleza do evangelho. Ela é atraída pelo evangelho, ali ela encontra Cristo. Então ela escuta o evangelho, e o evangelho transforma a sua vida. Agora existe, e Lucas quer nos mostrar isso também, esses homens, esses donos dessa menina escrava, que eles não apenas ouvem, mas eles veem o poder do evangelho. E o poder do evangelho, em vez de atraí-los, o que o poder do evangelho faz? Os repele. Por quê? Porque eles amam o dinheiro. Diferente de Lídia, que quando encontra com o evangelho, ela abre mão de tudo que ela tem, ela quer servir, ela quer usar o que ela tem para servir o Senhor. Essas pessoas agora, porque perderam a sua maneira de ganho desonesto, em vez de abraçarem o evangelho, elas são repelidas pelo evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai atrair os que querem a Deus, mas ele vai repelir aqueles que querem usar a Deus. O verdadeiro evangelho, ele vai atrair aqueles que querem a Deus, mas ele vai repelir aquelas pessoas que querem
usar a Deus. Se você, tem no versículo 16 aí, se você tiver com 17, aliás, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que essa menina andava gritando atrás de Paulo e dos seus companheiros. E ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Mas o texto continua nos dizendo que Paulo ele vai chegar ao ponto de ficar tão indignado, que ele vai olhar para ela, vai falar com o Espírito que está nela: sai em nome de Jesus. E existe talvez uma confusão na nossa cabeça, por quê? Porque o texto fala: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Tem alguma coisa de errado nessa frase dela? Não. Alguém duvida que Paulo, Silas, Lucas, Timóteo são servos do Deus Altíssimo? Não, de maneira nenhuma. Depois ela continua: e lhes anunciam o caminho da salvação. Alguém duvida que Paulo e os outros estão anunciando a salvação, o caminho da salvação? Não. Então tudo o que está saindo da boca desse demônio, porque não é a menina falando, isso aqui é um demônio falando. Tudo o que está saindo da boca de um demônio é verdade. É verdade. Então o demônio está falando a verdade? Ele está. Então por que Paulo se ira com ele, fica indignado com ele? E existe uma controvérsia aqui muito grande, teológica. Por que Paulo fica indignado com eles? Ele não estava falando nada de errado contra eles. Pelo simples fato deles estarem numa cidade onde não existe judeus. Lembra que nós, na reunião de oração, onde encontramos com Lídia, eles estão fora da cidade, só tem mulheres lá. Por que só tem mulheres? Porque não tem homens judeus. E são mulheres tementes a Deus, ou seja, mulheres gentílicas, são mulheres que não são judias. Porque na cidade não tem judeus, nós não temos uma sinagoga nessa cidade. Então, quando esses homens, quando essa menina, ela, através desse demônio, grita que Paulo e os outros são servos do Deus Altíssimo, que ensinam o caminho da salvação, ele, apesar de ter falado toda a verdade, ele quer usar a verdade para distorcer ou para tirar o foco do que realmente Paulo está pregando. Porque na hora que eles falam assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles não entendem Deus Altíssimo como você e como eu e como Paulo entenderíamos. Eles entendem Deus Altíssimo como quem? Eles são pagãos. Quem é o Deus Altíssimo para os pagãos? É Zeus. É o Deus supremo do seu panteão. Então, quando eles falam, eles são servos do Deus Altíssimo, provavelmente eles são servos de Zeus. E então eles ensinam o caminho da salvação. E o caminho da salvação para eles é completamente diferente do nosso. Para o pagão, a salvação era você conseguir uma vida abençoada, próspera. Se você tinha alguma miséria, se você estava doente, se você não tinha dinheiro, para os pagãos, você era amaldiçoado por Deus. Salvação na cabeça deles é o quê? É você ser rico, próspero e abençoado e ter saúde. Isso é salvação na cabeça de um pagão. Então, quando essa menina grita que, apesar dela estar falando a verdade, apesar dela estar usando daquilo que Paulo e Silas e os outros estão fazendo, pregando o evangelho, servindo o Senhor, ela faz isso para descredibilizar, para distorcer a mensagem deles, para confundir, para afastá-los, as pessoas, do verdadeiro Deus que eles servem, da salvação que eles querem pregar. Por quê? Porque senão eles se encontrariam com o Senhor. Então essa mensagem dela, apesar de ser verdadeira, ela é uma mensagem que é deturpada e entendida completamente errada pelos seus ouvintes do seu tempo. O que muita gente ainda faz hoje. Porque
Da mesma forma que nós temos homens que pregam a palavra com fidelidade, nós temos homens que pegam essa palavra. Eles leem a palavra, eles usam a palavra, eles usam o nome de Deus, eles falam de salvação, mas eles ainda têm pregado um paganismo. Porque eles ainda dizem, se você fizer, Deus vai te abençoar. Para algumas pessoas ainda se escuta, olha, se tem doença na sua vida, é porque você está amaldiçoado por Deus, tem pecado na sua vida. Se você não é próspero, é porque você não está dando o seu dízimo. Então vem para cá, compra o lençolzinho ungido. Compra aqui a água benzida. Faz isso e Deus vai ter que te abençoar. Então eles usam a palavra, eles falam do nome de Deus, eles falam de salvação, mas de uma maneira completamente distorcida e antibíblica. O que acontecia há 2000 anos continua acontecendo hoje. É isso que esse demônio está fazendo aqui. Ele quer distorcer a mensagem que leva à verdadeira salvação. Por quê? O Evangelho é uma promessa de salvação e não de promoção. O Evangelho é uma promessa de salvação e não de promoção. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados e nos levar à vida eterna. Jesus não veio nos prometer uma vida próspera financeiramente. Nós seremos ricos, abençoados, e nós não ficaremos doentes, e tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Essa não é a promessa do Evangelho. Nunca foi. A promessa do Evangelho, aliás, é: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Ninguém é maior do que seu mestre. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Essa é a promessa do Evangelho. No mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a promessa do Evangelho. Então, o Evangelho é uma promessa de salvação, e não de promoção, e não de prosperidade. Que Deus pode te abençoar, que Deus pode te fazer próspero, eu não tenho dúvida disso. Só que quando nossos olhos e quando nosso coração está atrás dessas coisas, tem algo muito errado dentro do nosso coração, e a nossa busca está completamente errada. Aí o Evangelho aqui, ele vai de um extremo ao outro, porque ele sai da vida de Lídia. Quem é Lídia? A mulher rica, próspera, a mulher que é empresária, líder da sua casa, vive no meio de gente poderosa, uma mulher madura, independente, uma mulher moral, uma mulher que teme a Deus. Aos olhos humanos, nós olharíamos Lídia, e você talvez conheça uma Lídia ou outra aí, uma pessoa que é moral, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que é uma pessoa íntegra. Você fala assim, gente, só falta Jesus na vida dessa pessoa. Conhece gente assim? Só que o problema nosso é o seguinte: o nosso pensamento está completamente errado. Porque você pode ter uma pessoa que é rica, bem-sucedida, moral, íntegro e tudo mais. Aos olhos humanos, uma pessoa perfeita. Mas você pode ter tudo isso. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Nada. Então, a pessoa, por mais perfeita que ela seja, sem Cristo, ela não tem nada. Contudo, outro lado, você pode ser uma pessoa simples, humilde, talvez o menor dos menores. E se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Então existe um erro na nossa cabeça em pensar que só falta Cristo para essa pessoa. Não, falta tudo para essa pessoa. Porque sem Cristo nós não temos nada. Então essa mulher é esse exemplo de mulher, essa mulher que é bem-sucedida, que é tudo, ela precisa do Evangelho. Assim como o outro extremo, porque Lucas sai de um extremo, da pessoa que nós olhamos e falamos, nossa, essa aqui é perfeita, para aquela pessoa que nós olhamos e falamos assim, esse aqui é impossível ser salvo.
Porque agora você sai do seu extremo, da pessoa que você sabe que você conhece aí, que é a pessoa legal, perfeitinha, vai para o extremo agora. Imagina e pensa uma pessoa que é impossível Jesus salvar. É isso que Lucas quer nos mostrar agora, porque ele vai falar da menina. Quem é essa menina? Ela é uma menina de mais ou menos 10 a 14 anos de idade, pela palavra grega usada aqui para escrava. A palavra grega usada para escravo geralmente é doulos, e ele não usa essa palavra aqui. Ele usa a palavra que significa escravo, criança, uma menina que é criança e é escrava. Ela tinha provavelmente entre 10 a 14 anos. E o que o texto vai nos deixar claro é que essa menina que ela é uma menina que é escrava fisicamente e espiritualmente. Ela não é apenas escrava física, porque o texto começa dizendo no versículo 16, certo dia indo a nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E aí vai nos dizer que os seus donos ganhavam muito dinheiro com ela. Então ela é uma escrava, que ela é oprimida fisicamente, porque ela é escrava das pessoas, as pessoas usam ela como objeto, e ela é uma escrava espiritual, porque ela é usada por Satanás e os seus demônios. Ela então, uma menina pobre, oprimida, abusada, sofrida, o completo oposto de Lídia. E é isso que Lucas quer deixar bem claro aqui para você. O Evangelho alcança qualquer área, alcança qualquer pessoa. O Evangelho pode salvar a todos. A todos. Mas a história dela aqui está registrada porque a história dela é a sua história, é a minha história. Como assim, Rodrigo? Como a minha história pode ser a história dessa menina? Fora de Cristo, todos nós andávamos em trevas, oprimidos por Satanás, como diz o apóstolo Paulo, andando e seguindo a potestade do ar, o príncipe desse mundo. Como todos os outros, estávamos destinados à ira de Deus. Nós éramos escravos de Satanás e dos seus demônios. Não apenas disso, nós éramos escravos de tudo aquilo que nos escraviza fisicamente. Tantos de nós com vícios, tantos de nós com coisas que são boas, que nos escravizavam. Mas como ela, apenas marionetes nas mãos de Satanás. Porque essa menina, ela pensava que ela tinha algum tipo de liberdade. Ela podia andar por aí. Ela até pensava que ela era de algum tipo importante. Parecia que ela era importante, as pessoas me procuravam, as pessoas queriam ouvir o que eu tinha para falar. Não, as pessoas queriam usar você. Ninguém procurava essa menina para saber como ela estava. As pessoas procuravam ela para usar. Ela pensava que ela tinha algum tipo de controle. Ela era completamente escrava. Completamente escrava. Mas assim éramos nós, antes de Cristo nos encontrar. Escravos do mundo, escravos de Satanás. E é interessante que no versículo 17, a palavra que usa aqui, a moça usa, que esse demônio usa, quando ela está gritando aqui, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Essa palavra servo aqui, quando ele traduz como servo, a NVI traduz como servo, a melhor tradução aqui seria escravo. Porque Lucas ele quer fazer um contraste. Existem dois escravos nessa passagem. Dois tipos de escravos. Existe a menina escrava de Satanás, escrava dos seus donos. E existe Paulo, Silas e os seus companheiros, escravos de Deus. Então existem dois tipos de escravos nessa passagem. E o que Lucas está querendo nos ensinar aqui é o seguinte, que ou você é escravo de Deus e vive uma vida de perfeita liberdade, ou você é escravo de qualquer outra coisa, e isso vai te levar à morte. Nós precisamos de um novo Senhor, nós precisamos de um novo dono. Ou você é escravo de Deus e está livre, ou você é escravo do mundo e de Satanás e caminha
para a morte. É isso que Lucas quer nos deixar muito claro aqui. Porque todos nós vivemos para alguma coisa ou para alguém. Todos nós aqui vivemos para alguma coisa ou para alguém. Todos nós aqui somos escravos de alguém. Ou nós somos escravos de Deus, ou nós somos escravos de Satanás. Não tem meio termo. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de Satanás. E Satanás vai te entregar as paixões do seu coração. E aí, se você é escravo dele, escravo desse mundo, o que vai acontecer com você? Você vai procurar coisas para servir. E coisas vão encher no seu coração. E você vai viver para alguma coisa, e essa coisa vai te escravizar. E eu quero dar só 2 exemplos, podia usar milhares aqui. Só quero te dar 2 exemplos de como que isso funciona, do que eu estou falando. Se você viver buscando a aprovação e o amor das pessoas, tem gente que vive para buscar a aprovação, o amor, buscar que as pessoas digam, você fez bem, você é muito bom, o reconhecimento de outros. Pessoas que vivem atrás dessas coisas, elas são escravas. Escravas do quê? Da opinião dos outros. Elas vão viver a sua vida, as ações que elas vão tomar, vão ser tomadas a partir de onde? Do quê? Do que os outros pensam de mim. Então eu vou fazer de tudo para ser aprovado, para ser querido, para ser amado, para ser reconhecido. Se você vive para essas coisas, você é escravo da opinião das pessoas. E via de regra, essas pessoas têm problemas de autoestima. São pessoas que precisam da afirmação dos outros, porque não conseguem se amar. Não se sentem amados. Mas quando elas entendem o Evangelho, elas entendem que o único amor, a única aprovação, o único reconhecimento que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o amor que nós temos em Cristo é inabalável. Porque Deus nos amou em Cristo. E Ele vai sempre nos amar em Cristo. Então, se nós entendemos o Evangelho, se o Evangelho transformou a nossa vida, então eu não vou viver mais buscando a aprovação, o reconhecimento e o amor das pessoas, porque eu sei que eu tenho o reconhecimento, a aprovação e o amor de Deus, e é isso que vai dirigir a minha vida. Então eu não vou mais viver preocupado com o que os outros pensam de mim, eu vou viver uma vida de liberdade, porque eu sei o que Deus diz que eu sou. Mas tem um segundo exemplo, que diz que se você viver buscando por riqueza e prosperidade, o dinheiro vai te controlar. E quase não tem isso aqui nos Estados Unidos, né? É por isso que eu coloquei isso aqui como exemplo. Porque muitos de nós vivemos para quê? Para afofar mais o nosso ninho. Para ter mais, para acumular mais, para comprar mais, para viver uma vida mais confortável. Eu quero mais riqueza, eu quero mais prosperidade, eu quero mais dinheiro. Então, essas coisas vão me escravizar, e essas coisas vão fazer o que comigo? Dirigir a minha vida. O que vai dirigir a minha vida, então, são estas coisas. É por isso que eu vou buscar aí o full time, o outro full time, o more time, o part time, e quantos outros time eu precisar mais. Por quê? Porque a busca da minha vida são riquezas e prosperidade. Eu não vou ter tempo nunca mesmo para orar, para ler a Bíblia, para estar numa reunião de oração, para servir o Senhor na igreja. Por quê? Porque a prioridade da minha vida não é Deus, é o dinheiro. É o dinheiro. E no final, isso vai te escravizar e vai te matar. Porque você vai sempre viver buscando mais e mais e mais. O problema do dinheiro, sabe qual que é? É que nós nunca estamos satisfeitos com o tanto que nós temos. Se nós colocarmos nosso coração no dinheiro, na prosperidade,
ele vai nos escravizar. Por quê? Porque nós nunca estaremos satisfeitos com o tanto que nós temos. Sempre vamos querer mais. Sempre mais. Aí o texto vai para o carcereiro, ele sai da menina, e agora ele vai falar do carcereiro. E é muito importante agora a gente entender uma coisa aqui. Tanto a conversão de Lídia, quanto a libertação da menina, vão levar ao ápice, que é a vida do carcereiro. Que é a vida do carcereiro, que é a transformação do carcereiro. Porque ele é um meio exato entre as duas pessoas, entre as duas meninas. Nós temos a Lídia, a pessoa moral, perfeita. Nós temos a menina endemoniada, que é a escória, que é a pobre, que é a oprimida. Então nós temos os dois extremos. Aqui nós temos no meio, temos o homem, o carcereiro. Esse homem é um ex-soldado romano, cidadão italiano. E aos cidadãos italianos, eles davam esse tipo de cargo, depois que eles saíam do exército, eram cargos que trabalhava-se pouco, ganhava o seu salário. Então eram ex-soldados romanos que cuidavam, que eram carcereiros. Eles eram conhecidos pela sua crueldade, imoralidade. Eles eram homens cruéis. Aliás, o texto deixa isso muito claro. Porque se você voltar aí comigo, versículo 23, diz assim que o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Versículo 23, o que ele recebe de ordem dos magistrados? O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que o texto está falando é o seguinte, que ele recebeu a instrução, cuida desses homens, olha eles de perto. O que ele faz? Ele pega Paulo e Silas, ele não anda com eles para dentro da cadeia, ele joga eles lá dentro. Esses homens estão açoitados, nus, sangrando, já humilhados, sem forças, e ele joga esses homens dentro da prisão. Não apenas isso, mas o texto nos fala que ele prendeu os seus pés ao tronco. Eles já estavam presos, eles já estavam dentro da cadeia. Ele não tinha necessidade nenhuma de prender os pés no tronco. Por que ele faz isso? Para torturá-los. É por isso que ele faz isso. Porque ele não tinha necessidade de fazer o que ele faz. Ele tinha que vigiá-los. E ele faz isso. Então esse homem é um homem cruel. Não um homem religioso, como a mulher era. Ele é um homem secular, uma pessoa que não acredita em nada, basicamente. Ele vive para ele mesmo. Esse é o carcereiro. Perceba também que ele não vai, que Paulo não vai, aliás, atrás dele. Diferente de Lídia e diferente da menina, que Paulo vai atrás delas, ele não vai atrás desse homem. Por que ele não vai? Porque o carcereiro ele precisava ver o evangelho ser pregado com a vida antes de ouvir falar do evangelho. Ele precisava ver o evangelho sendo pregado. Ele precisava de uma demonstração do que é o evangelho, para depois ouvir o que é o evangelho. E como que Paulo vai demonstrar o evangelho para ele? De duas formas. A primeira delas é na resposta de Paulo no meio dos seus sofrimentos. A primeira coisa que choca esse carcereiro é como esse homem é diferente de todos os outros. Ele foi humilhado, ele apanhou, ele está perdendo sangue, ele está todo machucado, ele foi preso, e até agora esse homem não falou nada, até agora esse homem não falou que ele é cidadão romano, que nada disso aqui podia acontecer com ele podia ter feito isso há muito tempo, mas ele aceita tudo isso calado, ele apanha injustamente, ele é preso injustamente, tudo que acontece com ele é injusto. E em vez de reclamar, em vez de xingar, em vez de bravejar, o que Paulo faz à meia-noite? Começa a adorar o Senhor. Ele começa a cantar ao Senhor. Ele começa a louvar ao Senhor. Isso aqui nos ensina uma lição muito importante. Muito importante. O nosso chamado é adorar e servir o Senhor
com alegria, independente de qualquer circunstância. Porque eu conheço muita gente que se diz cristão, que a resposta é mais ou menos, não mexe comigo não, porque hoje eu não estou bem, hoje eu estou na carne. Não mexe comigo não, porque hoje eu não respondo pelos meus atos. O que é uma coisa completamente estranha ao Evangelho. Porque uma vez que nós fomos salvos, uma vez que o Evangelho nos transformou, uma vez que fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo, nós fomos chamados para servi-lo no dia que a gente está bem, no dia que a gente está mal. Nós fomos chamados para adorar no dia que a gente está bem, no dia que a gente está mal. Para o crente, tem muitos dias maus, mas em todos eles eu vou ser fiel ao Senhor, em todos eles eu vou adorar o Senhor. Se nós respondemos ao Evangelho positivamente, se nós somos alegres na presença do Senhor, apenas como quando as circunstâncias estão boas, apenas quando tudo está indo bem, qual é a nossa diferença do mundo? Quando está tudo bem no mundo, as pessoas se alegram, elas sorriem. Quando está tudo mal, elas xingam, elas tratam as pessoas mal, elas fazem o que elas têm que fazer. Então, se nós fazemos as mesmas coisas que o mundo faz, qual é a nossa diferença do mundo? Não existe. Não existe. Então, nosso chamado é servir alegremente o Senhor, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias a nós. Mesmo que nós estejamos no meio dos nossos sofrimentos. Então, essa é a primeira coisa que esse carcereiro vê. A segunda coisa que ele vê é o amor com o próximo. Como que ele vê esse amor com o próximo? Tudo isso que está acontecendo com o carcereiro, tudo isso que aconteceu com Lídia, ele provavelmente conhecia Lídia. Lembra que Lídia trabalhava com essas pessoas importantes da cidade? Ela vendia púrpura, ela vendia coisas belas para gente bela, para gente rica. O carcereiro provavelmente era uma pessoa que tinha algum dinheiro, que tinha contato com pessoas importantes. Então, provavelmente ele conhece Lídia. Esse homem conhecia muito bem a menina que todo mundo, a cidade inteira conhecia. A mulher, a menina, que profetizava o futuro, que falava o futuro. Muita gente conhecia ela. Ele já tinha escutado que essa menina gritava. Ele já tinha escutado que essa menina gritava. Ele conhecia o anúncio dela. Esses homens são servos do Deus Altíssimo que pregam, que ensinam o caminho da salvação. Ele sabia de tudo isso. Aliás, ele sabia de tudo o que estava acontecendo para Paulo ser pego e levado à prisão. Ele estava levando esse homem à prisão, foi ele que lançou na cadeia. Ele sabia do que estava acontecendo com Paulo, ele conhecia a história de Paulo. Mas nada ainda fazia muito sentido para ele. Por que esse homem está aqui? Ele precisava apenas de um terremoto para o quebra-cabeça finalizar. Porque depois do terremoto, as cadeias são abertas, as correntes caem. E a pergunta que fica é, por que Paulo não escapa? Por que Paulo não vai embora? Por que Paulo, depois de ter sofrido o que ele sofreu, ser humilhado como ele foi, apanhar injustamente, ser tratado de maneira cruel por esse homem, por que Paulo simplesmente não foi embora? Porque Paulo entendia uma coisa, que o capítulo 12 de Atos, com a saída de Pedro da prisão, nos deixa claro, que se ele fosse embora, a liberdade de Paulo custaria a vida do carcereiro. É por isso que ele vai se matar aqui, porque ele pensa que Paulo e todos os outros foram embora. Quando você lê no capítulo 12 a saída de Pedro da prisão, os governadores mandam investigar. Depois que investigaram que Pedro escapou realmente, todos eles são mortos. Todos eles são mortos. Então Paulo entendia que a sua liberdade custaria a vida do carcereiro. A sua liberdade custaria a vida do carcereiro. E Paulo queria mostrar uma coisa para ele queria pregar o evangelho para ele. Como? Mostrando para ele o que ele mesmo recebeu, ele, Paulo, recebeu, aquilo que você e eu recebemos.
Porque a nossa liberdade custou açoites, a tortura, a humilhação, a prisão injusta e, finalmente, a morte do Filho de Deus. Para que nós pudéssemos ser libertos, a nossa liberdade custou a prisão, o açoite, a injustiça e a morte do Filho de Deus. Paulo está apenas aqui vivendo aquilo que ele recebeu de Jesus. É por isso que ele não vai, porque ele sabia que se ele saísse, este homem morreria. Esse homem morreria. E agora ele quer pregar para Jesus, que ele quer pregar para esse homem, o Jesus que ele recebeu. A salvação que ele recebeu, ele passa para frente. Então, finalmente esse homem vai entender o Evangelho. Finalmente esse homem, ele vai entender o que aquela menina estava gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens, eles ensinam o caminho da salvação. É por isso que ele entra, como ele entra na cadeia, na prisão, trêmulo, e prostra-se aos pés de Paulo e de Silas, perguntando: Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele entendeu que eles não servem Zeus. Ele entendeu que salvação não é o que ele pensa. Agora ele quer a verdadeira salvação. Ele cai em si. Então, toda a história até aqui estava construindo, estava sendo a base para a conversão e para a transformação deste homem, para que ele pudesse encontrar com o Evangelho de Jesus Cristo. A minha pergunta para você é: como que você tem respondido no meio dos sofrimentos? Porque o nosso chamado é pregar o Evangelho, o nosso chamado é viver o Evangelho. E Paulo mostra aqui duas maneiras de como nós vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho com a nossa vida. Como nós passamos pelos sofrimentos e pelo nosso amor ao próximo. A minha pergunta para você é: como você tem respondido ao meio dos seus sofrimentos? No meio dos seus sofrimentos, nos dias ruins, você é aquele que fala: não mexe comigo hoje não, porque hoje eu não estou bem. Ou você tem respondido com graça e amor? Como você tem tratado aqueles que te maltratam e te perseguem? Porque, mais uma vez, Jesus nos ensinou isso. E Jesus disse: se vocês amam quem ama vocês, qual que é a diferença de vocês dos pagãos? Qual que é a diferença? Se nós amamos aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que não conhecem Deus também amam as pessoas que os amam. Qual é a nossa diferença do mundo se nós amamos apenas as pessoas que nos amam? Nosso chamado foi para amar, orar e querer o bem dos nossos inimigos, porque Jesus entregou a sua vida pelos seus inimigos, você e eu. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, se nós respondemos no meio das nossas dificuldades, com amargura, com tristeza, e com todos os tipos de respostas que você já sabe, qual é a nossa diferença do mundo? Mas se nós respondemos e amamos as pessoas que apenas nos amam, qual é a nossa diferença do mundo? Nós temos que rever o nosso cristianismo. Porque o nosso chamado, mais uma vez, foi amarmos a Deus e servirmos ao Senhor, mesmo quando tudo está ao contrário, mesmo quando tudo está desabando. E o nosso chamado é orar e querer o bem, e buscar o bem daqueles que nos odeiam e nos perseguem. E para finalizar, versículo 32, vai falar algo que é muito importante para nós. Versículo 31, aliás. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus. O que converte pecadores é a palavra de Deus, não são as nossas experiências.
O que converte pecadores é a palavra de Deus, não são as nossas experiências. Toda a experiência que esse carcereiro teve, tudo que ele viu na vida de Lídia, na vida dessa menina, toda a experiência que ele teve com o terremoto, tudo isso é maravilhoso. Mas nada disso converteu o coração do carcereiro. O que converte o coração de pecadores é a palavra de Deus. O que eu devo fazer para ser salvo? Você tem que crer. Crer no quê, Paulo? Nisso, no Evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas Rodrigo, e as nossas experiências? Nossas experiências são maravilhosas, são fantásticas. A sua experiência, ela pode ser a porta de abertura, o meio pelo qual as pessoas vão receber a pregação do Evangelho, que elas vão abrir a porta do seu coração para receber a pregação do Evangelho. Mas a sua experiência não converte ninguém. A sua experiência não transforma ninguém. O que transforma pessoas é a palavra de Deus. É por isso que nós temos que estar sempre prontos a dar testemunho da nossa fé, como diz Pedro na sua primeira epístola. É por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, porque o que converte pecadores não são as nossas experiências, não são as nossas experiências, é a palavra, é a palavra. Nós precisamos da palavra de Deus, por mais maravilhoso que seja o nosso testemunho, ele pode ser uma ponte, ele pode ser algo que vai abrir uma porta, para que nós possamos pregar o Evangelho. O que converte pessoas é a palavra de Deus. E aí, o texto termina basicamente dizendo que naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então, levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haverem crido em Deus. A grande alegria do crente, quando ele encontra Deus, não é aquilo que Deus pode dar para ele. A grande alegria do crente, quando ele encontra Deus, é Deus. Eles se alegraram muito por terem crido em Deus. A nossa grande alegria, a nossa recompensa, o nosso galardão é o Senhor. Não são coisas que Ele pode nos dar. Mas, eu finalizo com essa palavra. Ele e todos os de sua casa, e todos os seus, foram batizados. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Porque hoje à noite nós vamos ter o privilégio de batizar 3 crianças. Rodrigo, você não pode batizar criança. Bom, dentre muitos textos que eu poderia usar, nós temos a conversão de Lídia. Ela e toda a sua casa foi batizada. E o texto não exclui ninguém. E possivelmente, no meio desse povo, existiam crianças, porque até os escravos foram batizados. Então, esse texto do carcereiro e a casa dele também são todos batizados. Toda a família foi batizada. Não exclui ninguém. E dentre outros muitos textos que nós temos, se você quiser falar um pouquinho mais comigo sobre batismo infantil, eu estou sedento por ter essa conversa com você. Mas eu queria chamar para cá o Noah, eu queria chamar para cá a Serena, eu queria chamar para cá a Ayla. Então, Noah, Serena e Ayla com os seus pais, vem para cá.